Olá pessoal, como vão vocês? Hoje daremos início à nossa segunda aula de botânica, algas, características gerais, classificações e sua importância. Características gerais. As algas são eucariontes, uni ou multicelulares, sem organização tecidual e com ausência de órgãos. São seres aquáticos de água doce ou salgada. No entanto, há espécies terrestres encontradas sobre o solo úmido, casca de árvores, neve, em associação com outros seres vivos, os líquens. São autótrofas fotossintetizantes, com algumas exceções. Suas células apresentam cloroplastos com clorofila e pigmentos acessórios. Caso esses pigmentos impeçam que se perceba a presença de clorofila, verde ou amarela, as algas apresentarão coloração laranja, vermelha, marrom, dourada e entre outras. Geralmente apresentam parede celular, cuja composição pode variar entre os grupos. Há parede de celulose, de sílica ou de carbonato de cálcio. As principais reservas energéticas são de amido ou formas semelhantes, como o paramido ou lamiranina, um polissacarídeo ou os lipídios. A reprodução de algas pode ser assexuada por bipartição ou sexuada, podendo estes organismos pertencerem aos 3 ciclos de vida, aplonte, diplonte e diplobionte, que serão abordados em um capítulo posterior. Indo agora para a classificação. Os grupos mais relevantes de algas estão relacionados a seguir. Primeiro, euglonófitas ou euglonoides. São geralmente unicelulares, flageladas, sem parede celular e com paramido, como reserva energética. A maioria das algas desse grupo é heterótrofa e se alimenta por fagocitose ou por absorção de material dissolvido na água. Assim, são encontradas principalmente em cursos de águas ricos em matéria orgânica. Alguns representantes, incluindo a euglena, contêm cloroplastos com clorofilas A e B, além de carotenoides, sendo, portanto, seres mixotróficos. Seres mixotróficos são aqueles que, na presença de luz, realizam fotossíntese e, na ausência desta, são exclusivamente heterótrofos. Segundo, dinoflageladas. A maioria é unicelular, biflagelada, com parede celulósica e com amido como reserva energética. Apresentam indivíduos heterótrofos e autótrofos, mas os autótrofos podem também absorver matéria orgânica dissolvida na água, sendo assim mixotróficos. Os autótrofos apresentam clorofilas A e C, além de piridinina, um carotenoide de coloração dourada exclusivo desse grupo. Muitos dinoflagelados são simbiontes, como as zooxalantes. Terceiro, diatomáceas ou bacilariófitas. São unicelulares ou coloniais e apresentam uma parede celular com 2 partes que se encaixam semelhantemente a uma placa de Petri. Essas metades, chamadas de frústulas, são compostas por sílica. Não apresentam flagelos, a não ser em alguns gametas masculinos. A maioria é autótrofa, sendo importantíssimas na fixação de carbono da nossa atmosfera e liberação de gás oxigênio, formando a principal fonte de alimento do fitoplâncton. Seus cloroplastos possuem clorofilas A e C, além de fuxantina, um tipo de carotenoide de coloração marrom dourada. Sua reserva é de crisolaminarina, um polissacarídeo. A reprodução na grande maioria das diatomáceas é assexuada por bipartição. Quarto, algas pardas ou feofícias. São exclusivamente multicelulares, geralmente com um talo, podendo chegar a mais de 60 metros de comprimento e pesar mais de 300 kg. Sua parede é celulósica. Apresentam cloroplastos com clorofilas A e C, além de fucoxantina, um carotenoide de cor marrom escura, que dá nome ao grupo. Armazenam laminarina, um polissacarídeo. Forma florestas de algas gigantes, bentônicas, criando abrigo, berçário e fonte de alimentos para muitos animais. Quinto, algas vermelhas ou rodofícias. A maioria multicelular e macroscópica, apresentando o maior número de espécies de algas marinhas bentônicas.
A parede celular é normalmente formada por celulose, podendo apresentar depósitos de carbonato de cálcio. Seus cloroplastos apresentam clorofila A, cuja presença é mascarada por ficobilinas, que dão a cor característica do grupo. Sua reserva é de grânulos citoplasmáticos de amido de florídeas, um polissacarídeo semelhante ao glicogênio. Sexto, algas verdes ou clorofíceas. Podem ser uni- ou multicelulares, com parede celulósica. São autótrofas fotossintéticas, e seus cloroplastos apresentam clorofilas A e B, além de carotenoides. Elas armazenam amido no interior de plastos. Devido às muitas semelhanças bioquímicas e estruturais que têm em comum com as plantas, considera-se muito provável que a alga verde ancestral tenha as originado. Muito provavelmente, esse ancestral seria considerado hoje uma alga carófita, um subgrupo de algas verdes. A importância das algas. As algas está presente em vários grupos, tanto ecológica, tanto alimentar, quanto industrial. A importância ecológica está relacionada à fotossíntese. As algas cumprem no ecossistema aquático a mesma função que as plantas cumprem no ambiente terrestre, como parte do fitoplâncton. São a base das cadeias alimentares aquáticas, produzindo matéria orgânica a partir da fotossíntese. Elas são responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio atmosférico, mais que as florestas tropicais produzem. As florestas, apesar de produzirem muito oxigênio, consomem grande parte dele no processo respiratório. Também são as principais responsáveis pela retirada do gás carbônico da atmosfera, contribuindo com a redução do efeito estufa. As algas que sintetizam carbonato de cálcio fazem com que esse carbono fique depositado no fundo dos oceanos. Ela também está relacionada a desequilíbrios ambientais. Geralmente, quando ocorre o processo de floração, é quando tem alguma disfunção naquele meio. Por exemplo, grandes depósitos de matéria orgânica em rios ou em oceanos, fazendo com que assim haja uma explosão populacional no grupo das algas. Já na importância alimentar, muitas algas são diretamente utilizadas na alimentação humana, principalmente na culinária japonesa e em alguns tipos de sopas. Já a importância industrial está nos seus polissacarídeos, como o agar, que é a agarose, as carrageninas e outros tipos de polissacarídeos, que são muito utilizados na fabricação de gelatina, moldes dentários, meio de cultura para micro-organismos e géis.